Sejam bem-vindos a mais um estudo dentro de uma temática falando sobre adoração no contexto da educação adventista. É uma alegria participar com vocês deste momento de estudo e nós somos da União Noroeste Brasileira, sou o pastor Wanderson, diretor da educação aqui deste território, que compõe 4 estados. Nós temos o Amazonas, nós temos Rondônia, nós temos o Acre e Roraima. Temos aqui 2 convidados especiais, são educadores e também pastores. Nós temos aqui o pastor Downey. Pastor Downey, seja bem-vindo. Um alô para o grupo que está nos assistindo, trabalhando nesse curso, estudando sobre a filosofia da educação. Olá, pastor Wanderson. Olá, pessoal. É uma alegria poder estar com vocês nesse momento tão querido, onde podemos estudar mais um tema tão especial. Saúdo aqui toda a turminha da querida AMAR, a associação em que faço parte. Estamos ali com o território do Amazonas e Roraima. Sejam todos bem-vindos. Temos também aqui o pastor Maxson, um companheiro na educação, que trabalha junto com a gente aqui. Pastor Maxson, seu alô para o grupo. Primeiramente, eu agradeço o pastor Wanderson pelo convite de estar aqui com você, com o pastor Downey, e juntos estarmos conversando com esse grupo tão especial, que é o nosso grupo de professores e educadores em todo o Brasil, em todos que terão contato com esse conteúdo. Acreditamos que é um momento muito especial, que nós vamos compartilhar um pouco sobre uma temática que trata sobre educação. E todos nós que estamos envolvidos com a educação realmente temos muito a oferecer, a conversar e a dialogar. É um privilégio estar junto com vocês. Trabalhamos aqui na União Noroeste Brasileira com a parte da coordenação pedagógica e a gente estende um abraço para todo o nosso grupo e também para todos aqueles que nos assistem através dessa programação e dessa conversa que estamos tendo aqui. Nós já estamos com o nosso guia de estudo em mãos. E, na sequência, nós vamos nos aprofundar um pouquinho sobre o assunto da adoração. Mas antes, porém, nós vamos buscar a presença de Deus através de uma oração. Eu vou convidar o pastor Maxson a fazer essa oração para nós iniciar. Oremos. Nosso grandioso Deus, queremos agradecer-te pela oportunidade que temos de conversarmos sobre o teu nome, sobre a Bíblia e sobre a mensagem que tem para cada um de nós. Que a partir desse momento possamos sentir a presença do Espírito Santo e cada assunto aqui conversado, estudado, seja para o nosso crescimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos educadores, professores, mais uma vez sejam bem-vindos. Agora acredito eu que você tenha o seu guia de estudo em mãos e nós vamos estudar a lição 7. Que vai falar diretamente sobre adoração no contexto da educação, uma temática tão importante para nós que trabalhamos diretamente na educação, em sala de aula, gestão escolar, o que tem acontecido dentro da educação e reforçar neste momento o contexto da adoração no processo filosófico da educação adventista. E nós vamos ler o verso, você pode abrir a sua Bíblia, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 16, no verso 29, você pode acompanhar a leitura, que diz ali assim: tributai ao Senhor a glória do seu nome, trazei presentes e vinde perante ele e adorai ao Senhor na beleza da santidade. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 29. Esse contexto de adoração, nós temos a necessidade de adorar algo ou alguma coisa. Isso parece que já foi implantado no nosso DNA. Quando eu falo parece, nós vamos estudar sobre isso e vamos entender esse processo de adoração, o que é a verdadeira adoração para nós seres humanos. Mas qual é a necessidade que nós temos em adorar, pastor Maxson? O que leva a nós, como seres humanos, a adorar algo ou alguma coisa dentro desse processo, dentro desse estudo de adoração? Se tem um aspecto incrível na adoração, pastor Wanderson, é que nós todos temos essa necessidade. Todos os seres humanos têm a necessidade de adorar. E quando a gente pensa nessa temática, sem dúvida, nós podemos acreditar que nós, enquanto seres humanos,
temos essa necessidade porque foi colocada em nós pelo nosso Criador e por Deus. Deus, ao nos criar, nos colocou essa capacidade de adorar, e é isso que nós somos convidados a fazer. Agora, é claro que nós, durante toda a nossa história da humanidade, vemos as pessoas adorando diferentes tipos de deuses, em diferentes formatos. A própria Bíblia também apresenta alguns modelos dessa adoração. Isso evidencia que somos convidados a adorar, que é uma necessidade nossa. Atualmente, muitas pessoas escolheram, inclusive, deixar de adorar um Deus ou estar vinculados a uma religião, mas acabam elegendo algo para adorar. Às vezes adoram o dinheiro, algum entretenimento, algum prazer específico. De certa maneira, todos nós, em algum momento, elegemos algo que dedicamos nossa atenção e a nossa adoração. Enquanto educadores, nós somos convidados a pensar em qual deve ser o nosso objeto de adoração, quem deve ser adorado. E nós acreditamos que é Deus, o nosso Criador. E quais são as ações que evidenciam a nossa adoração? São os aspectos que somos convidados a conversar através dessa temática. Então, pastor Wanderson, eu acredito nisso. Nós temos a necessidade de adorar porque Deus nos criou com essa necessidade, com esse vínculo que nós temos com Ele. E através dessa necessidade nós temos que aprender qual é a melhor maneira de adorar a Ele, que é aquele que nos criou, né? Aquele que cuida de nós. Muito bem, pastor Marcos. Eu estava lendo um artigo numa revista de grande circulação no Brasil e ali ela vinha trazendo esse contexto de adoração. E ali o articulista ele diz que o primeiro pensamento que vem à sua mente pela manhã é algo para você adorar. Aí eu fiquei pensando nisso, né, nessa frase que ela de fato é impactante para nós. Ela é bem impactante, né? O que faz parte do meu primeiro pensamento do dia? Onde que está canalizado a minha força para a adoração? Querido educador, nós precisamos realmente, às vezes, rever alguns conceitos, né? De que maneira que eu estou acordando e o que eu estou recebendo já na minha mente, alimentando a minha mente no contexto da adoração. Agora, o povo antigo de Israel, eles tinham como prática a adoração, o cântico, e eles gostariam de transmitir para os seus filhos esse contexto da adoração, mas de uma maneira muito didática, muito didática. E o salmista ali, ele traz isso para nós, até algumas simbologias, pastor Downey, e isso nos enriquece nesse contexto da adoração, não é mesmo? Interessante, pastor. Essa turminha ali do Antigo Israel, eles adoravam de uma maneira muito própria. Então, o que era que eles faziam? Eles cantavam, eles recitavam ali os salmos, e tudo isso era feito com muita alegria. Então, cada detalhezinho dos cânticos que eles faziam ali, que eles entoavam, era algo que tinha que ser colocado em mente daquele que estava adorando. Que coisa extraordinária. Então, a gente pode verificar aqui que essa adoração, ela era feita com propósito. Então veja, o povo do Antigo Israel fazia uma adoração com propósito. E esse propósito era bem claro. Inculcar, já viram esse texto na Bíblia? Inculcar na cabeça dos meninos exatamente a verdadeira adoração, o temor a Deus, né? A adoração correta. Porque veja, nós falamos até aqui, nós sempre iniciamos o dia com essa necessidade. Você que está aí nos ouvindo, nós temos a necessidade de adorar algo. Agora, eu e você precisamos adorar o que é correto, e é muito positivo, quando a gente já decide adorar o que é certo. Então veja, quando eu analiso esse salmo, por exemplo, que cita aqui o nosso guia de estudos, o Salmo 78, ele nos diz que os nossos filhos, os nossos meninos, eles precisam ter na cuca, ter na cabeça exatamente essa adoração a Deus, ao Deus verdadeiro, o temor a esse Deus que nos ama, a esse Deus que nos protege e a esse Deus que realmente vai nos dar a certeza de que estamos começando o dia de uma forma correta, estamos começando o dia adorando aquele que deve ser adorado. Você
fez um comentário, eu achei muito interessante esse comentário, falando sobre o inculcar, que está lá em Deuteronômio, né? O inculcar, quando você vai na raiz da palavra ali, seria gravar em baixo relevo na madeira, onde que não se pode apagar. E quando nós falamos em educação, em escola, querido professor, você que faz parte de uma sala de aula, você que ministra ali todos os dias a aula, nós temos a responsabilidade do inculcar. E quando nós estamos trazendo para nós aqui dentro dessa temática filosófica em relação à adoração sincera, isso faz parte do magistério de cada um de nós. Não é isso, pastor Maxson? Isso, pastor. Eu estava pensando aqui, pensando na palavra magistério, em uma habilidade que os professores, especialmente dos menores, da educação infantil e fundamental, têm, que é a contação de história. Um dos objetivos que os professores têm, que nós temos como orientadores do processo educativo, é passar algumas informações. E a história, quando ela é contada, ela tem o objetivo de transmitir uma ideia, de promover uma reflexão, de promover o ensino. Então eu fico pensando nessa ação que nós, professores, temos. Sermos didáticos, utilizarmos alguns métodos para que essa mensagem seja realmente presente na mente, tanto dos nossos alunos, como também de todos aqueles que estão em contato conosco. Isso mesmo. E o interessante é que quando a gente vê toda essa ferramenta que o professor tem, e você citou uma delas aqui, a gente vê que é possível. A gente consegue colocar na cabeça desses meninos, através de várias metodologias, a gente consegue implantar a verdadeira adoração. Deus seja louvado por isso. Eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho sobre neuroanatomia, 4 anos, na minha primeira formação. E eu me recordo que nessas aulas de neuroanatomia, era muito claro e muito específico o professor dizendo ali que nós aprendemos pela repetição. Pela repetição. Então, quando o povo de Israel, pastor Downey, eles cantavam, eles louvavam a Deus com a intencionalidade de transmitir para os seus filhos, isso era uma maneira de inculcar, fazer com que as crianças, elas realmente entendessem o processo. E nós temos essa responsabilidade, porque nós trabalhamos com uma faixa etária da formação do caráter desses alunos. E nós precisamos mostrar para eles quem eles devem adorar verdadeiramente. Agora, pastor Downey, em espírito e verdade. Essa é algo que realmente nós precisamos entender e compreender a maneira que nós devemos adorar. Essa adoração com sinceridade, essa adoração que realmente traz para nós, pastor Maxson, algo que de fato temos que fazer com muita sinceridade, respeito e honestidade no contexto da adoração. Nós não podemos ter uma adoração superficial. Não é isso mesmo, pastor? É isso mesmo, pastor. E quando a gente pensa nessa frase em espírito e em verdade, a gente pensa realmente em algo muito forte, em algo intenso, não é algo simples. E eu me lembro da história que, inclusive, o nosso texto menciona, a história do contato que Jesus teve com a moça em Samaria, junto ao poço, que ele pediu água a ela. E ele conversando com ela, e tem uma frase muito marcante que está lá em João capítulo 4, verso 24, que fala assim: Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E quando nós pensamos nessa função de adorar em espírito e em verdade, nós estamos falando em 2 ações muito importantes. E eu acredito que os nossos educadores sabem dessa função. Nós, quando passamos um conhecimento, quando transmitimos uma orientação aos nossos alunos, ou a quem está tendo contato conosco, nós esperamos que eles tenham a profundidade do conhecimento, que eles não tenham um conhecimento superficial. Então, eles precisam ter emoção, eles precisam ter empatia, ter o envolvimento realmente do seu espírito e, junto a isso, eles devem ter ações práticas que evidenciem aquilo que ele acredita e aquilo que ele aprendeu. Então, quando alguém é convidado a adorar em espírito e em verdade, pastor Wanderson, eu fico pensando
em uma pessoa que tem emoção, que tem empatia, afeto com aquele que ele adora, que é Deus, o Criador. Então ele tem esse envolvimento emocional. E ao mesmo tempo, ele tem um envolvimento voluntário de seguir as orientações desse Deus. Então nós somos convidados a ter essa dupla função, a ter envolvimento emocional, mas também termos ações práticas intencionais que evidenciem a adoração ao nosso Deus. E o que é importante a gente lembrar, diante de tudo isso que você falou, que é a essência dessas duas palavrinhas aqui, é toda a verdade, né? E é isso que nós precisamos ensinar para os nossos alunos, toda a verdade. Quando nós vamos ali para Apocalipse, nós temos ali as 3 mensagens angélicas, que são, na realidade, digamos assim, uma das matérias principais do cristianismo, do adventista, de uma forma literal falando aqui. Nós precisamos pregar as 3 mensagens angélicas. Essas mensagens, elas são mensagens diferenciadas. Então veja, quando eu vejo nas mensagens ali, eu percebo que nós precisamos pregar toda a verdade. É ali que diz a primeira mensagem angélica. E a gente precisa, assim, deixar claro na mente, porque quando a gente fala de verdade, com carinho, com jeito, com uma didática especial, a gente vai deixar ali um legado extraordinário na mente desses meninos. Querido professor, você precisa lembrar que é seu dever falar toda a verdade. Eu gostaria de ler aqui um texto da professora e educadora Ellen White, Desejado de Todas as Nações, na página 189. Ela diz assim: a verdadeira adoração ao Senhor deve ser em espírito. Isto deve vir do amor a Deus na experiência de conhecê-lo pessoalmente. Quando eu me deparei com esse texto que está no seu guia de estudos, eu entendi, querido professor, querido educador, que nós precisamos conhecer o objeto da adoração. Agora, quem é o objeto da nossa adoração? Uma pergunta retórica, você pode responder para você mesmo. Quem é o objeto da nossa adoração? Nós precisamos realmente entender e compreender que Deus deve fazer parte do plano da nossa adoração e ser o principal. O principal. Agora, nos relacionar com Deus, para eu adorar, eu preciso conhecê-lo. E só vou conhecê-lo através de um relacionamento. Pastor Maxson, esse relacionamento com Deus, ele é de suma importância no contexto da educação adventista. Sim, e Ellen White, quando fala desse relacionamento, ela fala que quando nós nos envolvemos com Deus, nós temos os frutos do Espírito Santo que são evidentes na nossa prática. E nesse texto que você mencionou, ela também fala sobre a obediência voluntária. Então, quando eu tenho um relacionamento afetivo com Deus, quando eu compreendo o propósito dele, quando eu entendo a mensagem que Apocalipse traz para nós, a gente consegue entender que tudo que eu faço para obedecer a Deus é para o meu próprio bem-estar. É para o meu crescimento, não é apenas uma forma ditadora de adorar a Deus. Então, toda a prática que eu tenho, toda a prática que nós temos, que os educadores são convidados a ter, é uma prática de adoração que nos traz muitos benefícios. E eu acredito que a essência disso é fazer o bem a quem está ao nosso redor, né? Ajudar outras pessoas e nos prepararmos para as mansões celestiais. Vem um outro texto também aqui, pastor Maxson, que eu gostaria de citar, que ele é importante. Esse não está no guia de estudo, mas no livro Serviço Cristão e também no Testemunhos Seletos. Ali diz assim, parafraseando o que Ellen White diz, que era desígnio do Salvador que nós dessemos continuidades às atividades que Cristo iniciou nesta terra. O que é dar continuidade? Cristo foi o mestre dos mestres. Cristo é o nosso objeto de adoração, com todo respeito, ele é o nosso Deus, aquele quem nós acreditamos, aquele a quem nós nos relacionamos, aquele que nos dá a manutenção diária da nossa vida, que nos capacita. Agora,
como que nós podemos transmitir para os nossos alunos diariamente esse Cristo maravilhoso, seguindo o exemplo ali que Ellen White escreve nesse livro Serviço Cristão e também no livro Testemunhos Seletos, de dar continuidade a essas atividades. É algo que realmente extraordinário. Você, querido professor e educador, eu faço um apelo para você, para que nós nos apeguemos cada vez mais no processo do contexto educativo, na adoração. Se nós temos essa responsabilidade de dar continuidade às atividades que Cristo iniciou aqui na Terra, na sala de aula, fazer do seu magistério o seu ministério. Pastor Downey, nós agora entrar na beleza da santidade no contexto da adoração. Olha só, que temática maravilhosa nós podemos nos aprofundar aqui. Poderíamos passar horas falando da beleza da santidade, mas realmente, será que nós temos um lugar específico para adoração? Como nós devemos adorar? Primeiramente, a gente tem que lembrar que a santidade, que a beleza da santidade, o que é essa beleza da santidade? É exatamente a gente seguir aquela maneira de adorar que o próprio Deus instituiu. Então, quando a gente percebe a beleza da santidade, o que é essa beleza da santidade? É exatamente adorar da forma que Deus realmente pediu que nós o adorássemos. Então isso é muito importante, adorar a Deus da forma que Ele pediu que nós o adorássemos. Então isso é importante e nós não podemos tirar isso da nossa mente. Agora, como é feita essa adoração? Que beleza de santidade é essa? O que isso quer dizer? Porque talvez fique aqui, pastor Wanderson, mas essa frase se refere ao quê? Então veja, é um tipo de adoração, talvez estejamos falando aqui de um tipo de adoração por ser santo, que agora a gente entra, baixa a cabeça e entra naquele lugar ali com toda a reverência e pronto, não temos alegria. Não, não é assim. Quando a gente fala de beleza, de santidade, nós estamos falando de um momento extraordinário, de entrarmos na presença do Senhor com alegria, com felicidade. Quando estamos trazendo aqui para a sala de aula, imagine passando isso para os alunos de uma forma diferente, com alegria, com felicidade, mostrando um Deus que ama, um Deus que protege, um Deus que nos alegra, mostrando, quem sabe, as mansões celestiais, que bênçãos que teremos ali com certas coisas, certos privilégios que teremos ali no céu. Então veja, essa beleza da santidade é adorar a Deus, sim, com santidade, com reverência, com zelo, mas com muita alegria e dedicação, porque esse Deus maravilhoso quer isso de mim e de você. E pastor Downey, pensando na santidade, eu estava lembrando que muitas das vezes algumas pessoas questionam: mas por que a gente repete tanto os mesmos temas nos sermões? Alguns alunos até na escola perguntam por que alguns assuntos são retomados a cada ano? E eu penso na seguinte resposta: nós precisamos retomar esses conteúdos para que a gente possa aprofundar eles e relembrar. E nosso coração é falho. Nós esquecemos, nós temos defeitos, nós somos pecadores, e a santidade é algo que nós construímos diariamente. Então, a cada dia, nós precisamos retomar o conteúdo que fala sobre o plano da salvação. E Deus, Ele sempre foi muito didático em apresentar essa mensagem para nós, né? Eu estava lembrando até que o nosso texto também apresenta o tabernáculo, que era um centro, né, um exemplo de adoração. Mas o que isso significava? Deus, quando apresentou a construção do tabernáculo, tinha um simbolismo. Cada um dos itens tinha um simbolismo para relembrar o grande plano, que é o plano da salvação. Então, esse plano ele era exemplificado em cada ritual, em cada orientação, em cada envolvimento que as pessoas tinham. E é isso que você mencionou. A santidade tem que nos trazer alegria, tem que nos envolver, tem que realmente nos fazer bem. E para isso precisamos sempre estudar, relembrar e aprender coisas novas sobre o plano que Deus tem para nós. O plano da salvação deve estar, mais uma vez, a palavrinha, inculcado na mente
dos nossos queridos alunos, dos nossos queridos professores, enfim, na mente de cada um de nós. E essa adoração na beleza da santidade, pastor Maxson, pastor Downey, no livro Educação, ali diz que Deus nos formou como seres pensantes e não refletores de pensamento. Isso nos deixa, assim, com uma leveza no contexto da adoração, porque nós escolhemos a quem adorar. Nós escolhemos o Deus maravilhoso como educação adventista a quem adorar. E nisso nós vamos reproduzindo, quer seja numa sala de aula, numa área administrativa da escola, nos corredores, cantina, também numa quadra. Ali nós estamos trazendo a essência da verdadeira adoração. E nós também temos o contexto da natureza, né? Tudo que nós estamos estudando, tudo que nós estamos transmitindo para os nossos alunos de conhecimento, quer seja na aula de matemática, biologia, ciências, português, ali nós conseguimos também transmitir na beleza da santidade a verdadeira adoração a esse Deus maravilhoso. Amigos, na educação, nós podemos correr alguns riscos também. Dentro de uma unidade escolar, dentro de uma sala de aula, querido professor, querido educador, nós precisamos tomar cuidado para que a idolatria não faça parte do contexto e do ambiente escolar. O que vocês podem dizer para nós em relação a essa idolatria, um perigo que realmente ronda as nossas escolas? Como é que nós podemos, como educadores que somos, tirando a figura aqui do pastor e professores que somos, como é que nós podemos administrar esse contexto para nós não termos a idolatria dentro do ambiente escolar? Bem, é muito importante e é interessante a gente estarmos atentos a cada detalhezinho que foi citado aqui. Veja, hoje o mundo tem uma visão naturalista. Então, esse cuidado nós temos que ter. Veja, nós não estamos falando aqui que nós não podemos estudar, nós não podemos ali examinar as teorias de Piaget, as teorias de Freud, de Bauman, enfim. Não é isso que nós não estamos dizendo aqui. Que nós estamos dizendo aqui, que você não faça isso. Mas o que nós estamos colocando aqui e alertando para que você tome cuidado? Cuidado. Esses ensinos estão de acordo com a palavra de Deus? Esses ensinos estão de acordo com a Bíblia? Nós temos muitos versículos na Bíblia, pastor Maxson, que falam e nos alertam a isso. Analisem as coisas, não tem nenhum problema você analisar, você estudar, você se formar, mas retenha o que é bom. Cuidado, porque nós temos aí filósofos colocando coisas diferentes, trazendo para nós, às vezes, aí o evolucionismo, e aí nossos garotos, nossos meninos estão aprendendo coisas diferentes e que, às vezes, eu estou falando aqui com palavras bem simples, para que chegue diretamente a cada coraçãozinho, e, às vezes, os meninos estão aprendendo coisas completamente diferentes da palavra de Deus e que, automaticamente, nós estamos deixando, pastor Wanderson, de repetir isso em sala de aula, o plano da salvação em sala de aula, e às vezes os filósofos têm sido muito mais falado do que a própria palavra de Deus. Nós temos, por várias vezes, uma idolatria do conhecimento científico tão somente. É isso que a gente começa a perceber. E nós somos convidados a ter um cuidado, todos nós que estamos aqui, os educadores, todos que nós temos contato. Qual que é o cuidado? Precisamos entender que todo conhecimento científico que existe hoje, ele é fruto de Deus. Ele que nos criou, ele criou tudo. Então, toda a capacidade que nós, seres humanos, temos para idealizar teorias, para fazer construções, para desenvolver a tecnologia, para ter escritos de pensadores que marcaram a história, tudo isso é fruto do processo criativo de Deus. É isso que você mencionou, pastor Downey, e precisamos ter isso em mente. Eu não posso agora escolher adorar apenas o conhecimento científico se eu compreendo que ele é fruto
do processo criativo de Deus. Então, hoje, nós precisamos entender que todo conhecimento ele é válido, porque a sua origem está no Criador. Agora, como também nós já mencionamos, o nosso coração ele é enganoso, ele é falho. E muitas das vezes utilizamos o conhecimento não para fazer o bem, mas para fazer o mal. E nós vemos isso na nossa sociedade. Então, nós somos convidados a usar o conhecimento para reconhecer a grandiosidade de Deus e também para fazer o bem a outras pessoas. Eu, enquanto professor, nós, enquanto educadores, todos aqueles que trabalhamos com esse processo educativo, somos convidados a usar todo o conhecimento para fazer o bem. Então, um conhecimento que tenha empatia, tenha tolerância, tenha respeito e que faça parte de nossa prática, não apenas profissional, mas também da nossa vida diária. Então, o cuidado principal, colocar as tradições em lugar das Escrituras. Pronto. Então, fica aqui. Nós temos que ter esse cuidado, porque nós não podemos incorrer no erro de colocarmos aí as tradições no lugar das Escrituras. É aqui eu abriria os filósofos, enfim, as teorias no lugar do que diz as Escrituras. É interessante nós entendermos, já estamos caminhando para o final deste estudo, é bem interessante, nós poderíamos aqui passar algumas horas a mais, estudando um tema tão importante, mas está aqui para você entender que este é o principal livro didático da educação adventista. Isso daqui combate a idolatria, as heresias, aqui nos dá segurança, a segurança de nós mostrarmos para os nossos alunos o que é que nós devemos adorar, como nós devemos adorar e onde nós devemos adorar. Querido professor, querida professora, educador da nossa rede, você amigo que nos assiste, é importante nós entendermos esse processo de adoração no contexto da educação adventista. Não deixe esse livro, que é o nosso livro de cabeceira, a Bíblia Sagrada, de lado. Os filósofos podem mostrar algo que realmente pode convencer muitos, mas a Bíblia, além de convencer, nos converte para a glória dos céus. Como nós devemos orar? Qual é o papel, adorar? Qual é o papel da educação adventista? A educação adventista, desde o Éden, ela tem restaurado a imagem do Criador na vida do educando. E nós temos essa responsabilidade hoje, século XXI, sociedade pós-moderna, de que maneira que nós estamos ministrando as nossas aulas, de que maneira que nós estamos abordando os assuntos tão importantes no contexto da educação e da filosofia. Pastor Maxson, muito obrigado pela presença, pela participação. É o momento das considerações finais. Eu que agradeço, pastor, e eu estendo um convite a nós e também aos nossos queridos educadores a sempre pensarmos nesse tema, para que a gente possa solidificar na nossa mente e no nosso coração as razões pelas quais nós adoramos ao nosso Deus, e que nossa prática diária, que a nossa vida seja um testemunho, e que em nossas aulas esteja presente essa temática, o plano da salvação, e que todos os que têm contato conosco possam ver em nós e assegurar que nós temos razões para acreditar e para adorar a Deus, e essas razões estão na sua palavra, que é a Bíblia. Pastor Downey, prazer ter você aqui conosco. Nesse momento de estudo, foi um momento muito agradável e uma temática muito agradável também. As suas considerações finais para o nosso grupo de educadores. Pastor Wanderson, obrigado pelo convite, é sempre um privilégio estar aqui. Turminha especial, deixa eu falar aqui diretamente para o seu coração. Nós, como educadores, nós precisamos lembrar de uma coisa. Nós, não apenas com os lábios, nós devemos adorar a Deus e nós devemos ensinar as nossas crianças. Mas olha, com a ação, com a prática, com a verdadeira adoração, sim, aí nós vamos fazer a diferença. Que essa adoração nossa seja realmente uma adoração genuína, uma adoração sincera, que os meninos possam ver em nós, professores, líderes que estamos aí à frente dessa educação adventista, realmente verdadeiros adoradores. Que Deus te abençoe.
Querido professor, querido educador, não deixe de estudar este guia de estudos, a nossa lição da Escola Sabatina, em parceria com a Educação Adventista, algo realmente inédito para nós. Você estudando esta lição, com certeza você vai receber a sua certificação, você se inscrevendo nos canais que chegou até você, para que você receba e tenha a solidez da filosofia da educação adventista. Se você não adquiriu ainda, adquira esse livro tão precioso, que é o nosso guia de estudo, que é a lição da Escola Sabatina. Chegamos ao final, muito obrigado por você nos assistir, participar, dialogar aí com o grupo que você está assistindo, ou mesmo em casa, onde você estiver, e que Deus abençoe você ricamente, querido professor, querido educador, você que é funcionário da educação adventista. A educação realmente é educação e redenção, conforme a nossa educadora Ellen White diz. E nós estamos buscando cada vez mais mostrar para os nossos alunos que eles têm um céu a ser herdado, que é a Canaã celestial. Nós vamos finalizar com uma oração com o pastor Downey, e na sequência vocês vão ficar com a imagem de um dos nossos internatos aqui da União Noroeste Brasileira. Que Deus abençoe você e que possamos cada vez mais aprimorar os nossos conhecimentos e transmiti-los para os nossos queridos alunos. Que Deus abençoe a todos. Pastor Downey, a oração, por favor. Oremos então. Pai do céu, muito, mas muito obrigado mesmo, porque temos o privilégio de estudarmos, temos o privilégio de lermos a Tua Palavra, mas nesse momento nós te pedimos que, por favor, nos ajudes, meu Deus, a colocarmos em prática. Nós sabemos que o coração é enganoso, então nós precisamos adorá-lo dia, a cada momento, e que possamos colocar na mente dos nossos alunos esse desejo também e esse temor em relação ao nosso Deus maravilhoso. Por favor, Senhor, continue conosco, abençoando todas as nossas unidades escolares em todo o Brasil, em nome de Jesus. Amém. Dentro da sala de aula, meus professores me preparam para o vestibular, mas é aqui, na Academia do IAAMO, que eu ganho resistência física e saúde mental.